Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês, investidores? Hoje nós vamos falar aí do fundo de fundos RFOF 11 da RB Capital. Seu valor atual de cotação nesta data é de R$ 78,25. Ele está aí presenteando seus cotistas com dividend yield de 11% ao ano. É isso aí, 11% ao ano. Muito bom o dividend yield desse FOF aí. Inclusive, se você, no dividendo que ele pagou, o último dividendo, se não me engano, foi 74 centavos, ele já te dá um rendimento de 11% aí, nesse último dividendo aí. Ele acumula uma valorização positiva de 18,35% no ano, em 12 meses. Ele está aí com PVP de 0,93, está um pouco descontado, né? Ele tem um valor patrimonial por cota aí de R$ 84,26, um patrimônio líquido de R$ 90.841.641. Tem 4.754 cotistas e apresenta aí um rendimento médio mensal em de 24 meses de 70 centavos. Quer dizer que em 24 meses, entregando dividendos aí, a média desses dividendos aí de 24 meses foi 70 centavos. E tem uma liquidez média diária aí de R$ 90.284,93. É uma liquidez um pouco baixa, né? E o último rendimento, como eu falei, 74 centavos, pago no dia 16 de fevereiro. Vamos ao relatório gerencial. Relatório ao investidor da RB Capital, fundo de fundos, o RFOF 11. Aqui as informações gerais, né? Nós temos aqui o gestor, RB Capital, administrador BRL Trust. Nós vemos aí taxa de administração 0,8% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Taxa de performance 20% sobre o que exceder a variação do IFIX. Características gerais e política de investimentos. RB Capital, fundo de fundos, fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado em fevereiro de 2020, tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimentos em ativos imobiliários. Dentre os ativos imobiliários, o fundo deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário. Em sua primeira emissão de cotas, encerrada em 21 de fevereiro de 2020, o fundo captou um montante de R$ 107.816.400. O preço de emissão das cotas no âmbito da oferta, na data de emissão das cotas, foi de R$ 100 por cota. O objetivo principal da gestão no RFOF 11 está na construção de um portfólio de fundos imobiliários diversificado, com exposição a diversos segmentos e gestores, de forma a mitigar riscos decorrentes da concentração em um único fundo ou setor imobiliário. Para realizar esses investimentos no fundo, a equipe de gestão da RB Capital conta com um detalhado processo de investimento e governança, baseado em comitês formais de aprovações construídos ao longo dos seus 20 anos de experiência. Aqui nós vemos um breve panorama macroeconômico, né? O mês de janeiro foi marcado por ajustes e realização de lucro após um forte fim de ano, que foi marcado pela forte retomada do apetite por risco. Tivemos um mês de relativa volatilidade em que iniciou-se com preocupações em torno da sustentabilidade do forte rally do quarto trimestre de 2023. Manutenção das preocupações com riscos geopolíticos no Oriente Médio, início da temporada, né, de divulgação de resultados corporativos vindo com fortes números, dados de trabalho robusto e forte PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre de 2023, superando as expectativas, e encerrando no último pregão com decisão do FONC, discurso mais hawkish, né, de Powell. As principais bolsas nos Estados Unidos tiveram um novo desempenho positivo,
aliado ao forte desempenho da economia norte-americana e encerrando o mês com alta ancorados pela Magnificent 7 e alcançando sucessivos recordes históricos de fechamento ao longo do mês, porém encerrando em altas moderadas em virtude da coletiva de Powell, que reforçou o tom do comunicado de que não deve iniciar ciclo de flexibilização monetária na próxima reunião, em março, como esperado pelo mercado. Aí ele fala também aqui do cenário doméstico, né, que não é novidade, todo mundo já sabe aqui, o blá 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 sobre a economia macro, né. Aí nós vamos aqui o panorama de mercado de fundos imobiliários. No primeiro mês de 2024, o IFIX, índice de fundos imobiliários, avançou mais 0,67%, mesmo após a alta expressiva em dezembro de mais 4,25%, mais uma vez rompendo as máximas históricas. A perspectiva para o segmento segue favorável, conforme temos destacado no relatório anterior, principalmente sendo catalisado pela continuação do ciclo de corte de juros aqui no Brasil. Abaixo atualizamos nossa análise sobre o impacto do ciclo de corte de juros na performance do IFIX, a seguir o estudo de como o IFIX performou após os inícios dos ciclos de cortes da taxa Selic em agosto de 2011 e outubro de 2016. Aqui nós temos aqui, ó, agosto de 2011. IFIX, Selic projetado, IPCA e IPCA+. Aqui nós temos aqui o IFIX. Vejam bem aí. Quando a Selic cai, o IFIX rompe para cima, né? 2016 aqui, ó, quando a Selic começou a cair, ó, o IFIX começou a subir. Então é sempre assim, né, gente? Quando há corte de juros para baixo, né, a tendência aí, teoricamente, é as ações e fundos imobiliários subirem, né, as cotas, o valor das cotas, porque o pessoal migra, né, da renda fixa para a bolsa, né? Então é a entrada de dinheiro, né? O pessoal abandonando a renda fixa e vindo para a bolsa de valores. Aí tá a tendência a subir, né? Resumindo, é isso aí que eles estão querendo dizer. Aí, como se pode observar, o comportamento do índice logo após o início dos ciclos de corte da Selic, nos dois casos, é caracterizado por uma alta performance nos períodos analisados, como eu disse, né? Estratégia da FOF, e só para deixar claro, e o FOFs, quem tem FOFs na carteira, eu tenho FOF na carteira, sempre tive. O FOF funciona da seguinte maneira, né? Tô tentando resumir para vocês. Quando a Selic sobe-se os juros, né? Até os juros futuros, quando há uma alta, a economia fica mal, aí a tendência dos FOFs é cair a cotação deles, né? A cotação é sua performance, né? Então e ele é extremo, né? Ele cai ainda mais que os outros ativos, né? Mas também quando há aí desculpe, eu falei quando a Selic subir, né? Os juros subirem, não cair. Mas já quando os juros caem, a Selic, juros futuros, a tendência dos ativos é a cotação subir, e o FOF é extremo nisso. Ele sobe até mais, ele mostra uma subida maior que os outros ativos, aí ele performa melhor que os outros ativos, né? O portfólio do RFOF segue diversificado setorialmente, pulverizado em 54 fundos e um CRI, com maior exposição no estado de São Paulo e com foco em ativos de qualidade. O grande ideal é isso, é você procurar um FOF que tem ativos de qualidade. O FOF tem que saber onde está investindo, né? Como nós já vimos FOFs aí que já enfiaram os pés pelas mãos aí, né? Em relação ao total investido, 55,8% dos FIIs do RFOF são considerados tijolo. Ele está investindo bem em tijolos para pegar esse gancho aí da subida das cotas aí com a queda dos juros, né? FIIs que possuem e geram os próprios imóveis.
Desse percentual, 72,2% dos imóveis são edifícios de alta qualidade técnica, classificados entre A e A+, pela consultoria imobiliária Sila Brasil. Por região, 76,36% do total dos imóveis está localizado no estado de São Paulo. Os contratos são bastante pulverizados, reduzindo o risco de concentração, e 68,1% deles possuem mais de 3 anos de prazo até o vencimento, trazendo maior previsibilidade dos rendimentos futuros. A exposição dos fundos de tijolo por estado, veja bem que 76,36% em São Paulo, olha só, 13,93% no Rio de Janeiro. Aí nós temos aqui, ó, todos esses são os tijolos, né, que o FOF possui, fundos de tijolo, né? 1,72%, em Minas Gerais 1,98%. Veja só que até aqui no Acre, né, 0,16%. Amazonas 0,9%, até aqui ele tem fundo de tijolo exposto. Legal, né? Bem diversificado. Classificação dos ativos imobiliários. Nós temos aqui entre A e A+, 72% dos fundos de tijolo. B, 16%. C, 0,9%. E sem definição, 10,9%. Prazo dos contratos, mais de 3 anos, 68%. De 2 a 3 anos, 3,7%. De 1 a 2 anos, 3,5%, até 1 ano, 5%. Os demais 11,5% do fundo estão alocados em FOFs, aproveitando, veja bem, aproveitando o duplo desconto por estarem sendo negociados a um valor abaixo do patrimonial deles. Ele investiu em FOFs aí descontados, né, no seu VP, aproveitando esse duplo desconto aí. E 26% do fundo estão alocados em FIIs de recebíveis imobiliários. Ele também investe em FIIs de recebíveis, sendo que 56,7% dessa exposição está alocado em fundos de CRI, High Grade, e 68% com exposição ao risco corporativo, considerados os mais resilientes do setor. Em relação aos indexadores dos FIIs de CRI, a estratégia do fundo é manter uma alocação equilibrada entre CDI e IPCA, né? Com o intuito de proteger o portfólio, tendo em vista a manutenção da taxa Selic em patamares elevados no curto prazo e a inflação nos próximos meses. Nós temos aqui os tipos, né, dos fundos de CRI, 56,7% high grade e 43,3% high yield, que são os mais arriscados, né. Em risco nós temos aí o corporativo 68,4% e pulverizado 31,6%. Os indexadores desses fundos de crise, estamos aí com 61% em IPCA. Nós estamos aí CDI 36,1%, Selic 1,3% e GPM 1,2%. Vamos às principais movimentações do mês feitas pela gestão no fundo. Referente a janeiro de 2024, a Refof distribuiu 74 centavos por cota de rendimentos. Um dividend yield anualizado, como eu falei, de 11,30%, sob a cota de mercado no dia 31/1 de 2024. O rendimento anunciado é composto por dividendos recorrentes, 61,5% da receita do fundo, foi oriundo dos dividendos dos FIIs. Destes, 21,3% foram distribuídos por FIIs de recebíveis, que ainda entregam dividendos em patamares elevados graças ao baixo preço médio de entrada da Refof nos papéis e as taxas de juros ainda de 2 dígitos. Ganhos de capital realizado, 36,6%, foi um bom ganho de capital. Do resultado mensal foram provenientes de ganho de capital gerado com as vendas de FIIs de galpões logísticos, BTLG 11, híbridos, ALZR 11, ZAV 11, recebíveis KNCR 11, RBRY 11, Canip 11, shoppings
ele vendeu XPML11, HSM11 e MAL11. Lajes corporativas, ele vendeu HGRE11, PVBI11. E FOFs, ele vendeu Navit 11, HGFF 11 e BCIA 11. Foram todas as vendas deles, né, em FIIs. Na ponta compradora, adquirimos no secundário fundos de recebíveis. Ele comprou Veritar, ele comprou Vigip, ele comprou RBRX, ele comprou IBCR, ele comprou KCR, KCRE, comprou OUGP, comprou em Lajes RCRB, HGRE, GTWR e comprou SARI 11 também, né? FOFs, ele comprou RBFF, HGFF, RBRF, OUFF11, DVFF e TMPS, né? PINS. Ele comprou HSML e a JFI 11 e o Red Fund VGHF 11, ele comprou esse Red Fund da Valora, né? Red Fund da Valora, VGHF 11. Inclusive nós temos até um vídeo aí no canal desse fundo de papel aqui, desse Red Fund aí da Valora, né? Só vocês irem no canal e assistir o vídeo dele, tá muito legal. Bom, em um mês em que voltamos a investir em ofertas primárias e que o IFIX fechou com uma variação positiva comparada ao mês anterior, a gestão continuou realizando ganhos de capital no secundário. Com isso, aumentou consideravelmente a receita mensal do fundo, gerando um resultado de 1,04 por cota. Mantemos uma vigilância constante, né, sobre a evolução do mercado de FIIs, com uma atenção especial para fundos de alta qualidade e emissões a preços atrativos. Diante do arrefecimento da inflação e do início dos cortes da taxa Selic, a gestão continua confortável em manter os rendimentos em patamares mais elevados nos próximos meses, né, na medida em que o mercado de FIIs avança, reforçando o desempenho e o compromisso do RFOF em proporcionar o melhor retorno para os seus cotistas. Então tudo indica aí que os patamares dos dividendos vão continuar ainda nesses patamares elevados, né? Demonstrativo de resultado, né? Nós vemos aí o valor patrimonial do fundo, R$ 90.841.640,99. Aí nós vemos aqui no mês de janeiro a receita advinda da alocação em fundos imobiliários, R$ 1.147.555. Rendimento, R$ 719.704. Ganho de capital, R$ 427.851. Aí nós temos aí receita de CRI, R$ 22.822. Resultado imobiliário, R$ 1.170.377. Receita das aplicações financeiras, R$ 73.911. Despesas operacionais, aí ficou menos R$ 118.758. Outras receitas de despesas não houve. É um resultado caixa total de R$ 1.125.530. E ele distribuiu R$ 797.841. Quer dizer, distribuiu menos do que recebeu, né? Isso é bom. Vamos supor que ele fez um ajuste, ele guardou uma reservinha aí de R$ 327.689 nesse mês de janeiro, correto? Aí rendimentos anunciados por cota, 74 centavos. No relatório aqui o fundo anda redondinho, tá, pessoal? Vejam só que ele teve aí de resultado aí um valor maior e distribuiu um valor menor, né, que o resultado. O fundo fazendo uma reservinha aí e pagou um dividendo bom ainda, né?
74 centavos aí por cota. Então isso é muito bom, o fundo vem andando aí muito bem. Lembrando que isso, gente, esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda de ativo, apenas tem caráter informativo e educacional. Estamos aqui para aprender junto com vocês, ok? Lembre aí de se inscrever aí no canal, tá? E deixe sua curtida aí no final do vídeo, ok? Vamos à liquidez do fundo, o histórico de negociações das cotas do FIERFOF, juntamente com o volume negociado. Ele tem a presença aí em pregões, em janeiro de 22 pregões, volume negociado de R$1.783.051, média de volume negociado diariamente R$81.000, né? Como eu disse, a liquidez dele é um pouco baixa, mas para quem é pequeno cotista isso não é problema, né? Número de cotas negociadas 23.166, giro, porcentagem do total de cotas 2,15% das cotas, né, foram negociadas. Aqui nós temos uma avaliação de desempenho, nós temos aí a cota patrimonial mais rendimentos, nós temos o IFIX, nós vemos que a cota patrimonial aí mais rendimentos superou, né, o IFIX. Aqui nós temos uma análise patrimonial demonstrativa de receitas, despesas, rendimentos e rentabilidade, né? O fundo distribuiu 74 por cota como rendimento referente ao mês de janeiro de 2024 aos titulares detentores de cotas ao final do dia 31 de janeiro. A distribuição de rendimentos aos cotistas é calculada de acordo com o resultado apurado sob o regime de caixa do FII em cada mês. Abaixo segue a tabela contendo as receitas e despesas, né, do FII. O gráfico abaixo decompõe a distribuição dos 74 centavos por segmento alocado. O resultado gerado pelo fundo no período foi de 1,04 por cota. O alto ganho de capital do fundo no mês permitiu com que o resultado no período fosse elevado no primeiro mês do ano. Aí está explicando aqui, né, que o ganho de capital colaborou muito aí para esse alto resultado do fundo em janeiro. Aí nós temos aqui a composição do resultado de janeiro, de recebíveis 22 centavos, de logística 0,09 centavos, de lajes corporativas 13 centavos, né, de renda urbana 5 centavos, de shoppings aí 4 centavos, de fundos híbridos 5 centavos, de fundos 9 centavos. E ganho de capital veio só 40 centavos de ganho de capital expressivo, né? Receita de CRI 2 centavos, receita financeira 7 centavos, despesas menos 11 centavos, que deu um resultado do período de 1,04 reais. R$1, né, e 4 centavos no caso, né? Aí temos aí reservas, ele tem 30 centavos de reservas e resultado distribuído 74. Essas reservas, ele está dizendo a reserva do mês, ele fez uma reserva do mês de janeiro, né, que ele não distribuiu todo o resultado do fundo, né, ele teve o resultado de 1,04, só distribuiu 74 centavos, fazendo essa reserva aqui de 30 centavos, ok? Aí nós vemos aí o portfólio gerencial, né? Em relação à composição da carteira do RFOF, o fundo finalizou o mês de janeiro de 2024 com 91,3% dos seus ativos alocados em cotas de fundo de investimentos imobiliários, né? Aí nós vemos aqui carteira gerencial, patrimônio por tipo de estratégia. Nós temos aí recebíveis, quase 24 milhões, lajes corporativas, 18 milhões, logísticos, quase 13 milhões, shoppings, 8 milhões, em híbridos 6 milhões, renda urbana quase 6 milhões, fundos de fundos 10 milhões e meio, em CRIs 2 milhões, e em caixa ele tem 6 milhões. Aqui nós vemos aqui a porcentagem, né, de recebíveis 25,4%, de lajes corporativas 19,4%, logístico 13,6%, shoppings 8,7%, híbrido 6,6%, renda urbana 6,3%, fundo de fundos 11,3%, CRI 2,1% e caixa 6,5%.
Aí na abertura, por número de fundos investidos, o RFOF 11 finalizou o mês de janeiro com posição em 54 fundos imobiliários, né? Aí tem aqui a carteira gerencial, número de fundos por tipo de estratégia, tem de recebíveis 16 fundos, lajes corporativas 8 fundos, logísticos 6 fundos, shopping 6 fundos, híbridos 6 fundos, renda urbana 2 fundos, fundo de fundos 10 fundos e um CRI, né? CRI 1. Não é fundo isso aqui, é CRI. Aí nós vemos aqui recebíveis, falamos aqui a porcentagem já no gráfico, como nós vimos ali, recebíveis 16, lajes corporativas 8, né? E aí vai. Em relação à composição da carteira da RFOF por fundo, destacamos que a maior exposição do fundo ao final de janeiro possuía 7,1% do total de ativos. Seguimos apostando na diversificação como principal ferramenta de diluição de riscos. O fundo é bem diversificado. Aí nós temos aqui os fundos dele aqui. Ele tem BRCR11, né? Lajes corporativas, 7,1% do patrimônio dele. BTLG11, 6,1%, que é logístico. Ele tem KNCR recebíveis, JSRE também de lajes corporativas, PVBI. Ele tem RBAD, ele tem KNSC, ele tem BCIA11, HGBS, né, que é o shopping, RBRY, recebíveis, HGFF, que é o FOF também, GZIT, shopping, XPLG logística, CPTS recebíveis, NEO11 híbrido, SPJ renda urbana, CRE recebíveis e outros 31%. Aqui está o gráfico, né, mostrando eles no gráfico. Portfólio oficial, a carteira oficial da RFOF com base nas informações divulgadas pelo administrador, BRL Trust TTVM. Ativos do fundo, fundo de investimento imobiliário, 91,3% do seu patrimônio. Fundos de investimento em renda fixa, 6,4% do seu patrimônio. Certificado de recebíveis imobiliários, são os CRIs, ele tem 2,1% do seu patrimônio. Outros 0,1%, totalizando o ativo total de R$ 93.595.548. Aí nós temos aí os passivos do fundo, né, as contas deles a pagar, são despesas administrativas, rendimentos a distribuir, aquisição de ativos, ele não tem nada de aquisição de ativos a pagar, taxas e impostos, sendo um passivo total de R$ 2.753.907, perfazendo um patrimônio líquido de R$ 90.841.641. Bom, gente, era isso aí que a gente tinha para falar do RFOF. É um fundo de fundos aí bem tranquilinho, né? Ainda tá com desconto aí. Para quem tiver oportunidade aí, né? De um dia precisar de um FOF em carteira aí, ele é um bom FOF, não vai te dar dor de cabeça não, ok? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda, apenas tem caráter educativo e informativo. Então, um grande abraço para vocês aí, deixem sua curtida aí, se inscrevam no canal e se quiserem que a gente fale sobre algum fundo imobiliário aí, é só deixar nos comentários, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.